Hoje quero tratar com você sobre o relatório de fluxo de caixa, que tem extrema importância para controlar a performance financeira da sua empresa ou de qualquer outra empresa. Para explicar essa importância, precisamos ter em mente uma coisa: uma empresa não quebra se ter prejuízos constantes, mas ela quebra se ter fluxo de caixa negativo de maneira contínua. Resumindo, se acabar o dinheiro, acabou o negócio. Por isso é importante você ter o controle e o relatório de fluxo de caixa em mãos para sempre saber como está a saúde financeira da empresa ou da sua empresa. Agora eu te falo, porque isso é muito importante para que você acompanhe a evolução do seu fluxo de caixa de perto, para não dizer quase que diariamente. Não raro vi empresas lucrativas passar por dificuldades financeiras, podendo até mesmo parar suas atividades, porque não tinham capital de giro o suficiente para manter a empresa em pleno funcionamento. Agora vamos lá. Em que o fluxo de caixa pode te ajudar ou ajudar qualquer empresa? Tendo o controle de fluxo de caixa, você poderá, primeiramente, gerir todos os gastos que tem na empresa, ou seja, realizando o acompanhamento da evolução do seu fluxo de caixa no tempo, é possível identificar despesas que saem do controle, podendo então corrigir antes que o problema se torne pior ou maior. Segundo, no relatório de fluxo de caixa, você tem então o controle financeiro da empresa. Através do fluxo de caixa é possível você observar no tempo como o dinheiro está entrando na empresa e como está sendo consumido pela empresa. E o terceiro, te apoia no planejamento financeiro da empresa. Controlando a movimentação financeira de perto, é possível traçar metas e objetivos e verificar se os objetivos foram literalmente alcançados. Agora eu vou te falar como elaborar um fluxo de caixa legal para a empresa. Para que você consiga ter um relatório confiável e que de fato te ajude, você precisa então, primeiramente, é necessário ter um software, algum controle no todo para poder melhor organizar esse registro. Eu disse software porque hoje em dia você pode usar aí no mercado bem básico que já tem, como Excel, PowerPoint, enfim, planilhas no Excel num todo, que já ajuda bastante você ter esse controle. Segundo, você precisa de uma equipe boa e confiável, o qual ela consiga registrar toda a entrada e toda a saída financeira da empresa. Por isso que eu disse uma equipe treinada e confiável, porque não pode deixar nada. Então, todo o controle é ideal ter isso. Toda entrada e saída de recurso financeiro da empresa se faz necessário jogar nessa planilha aí que você vai estar controlando. E isso quer dizer, então, que a sua equipe possa realizar esses lançamentos, como eu te disse, de toda a entrada e saída financeira. Então, sendo confiável a equipe, você vai poder confiar que não haverá furo de controle financeiro da empresa. E terceiro, não crie relatórios complexos que necessitam de busca de informações em diferentes lugares ou em diferentes fontes. Simplifique, crie relatórios simples. Um simples relatório de fluxo de caixa, obviamente ligado com a movimentação bancária, já está de ótimo tamanho. Não precisa criar nada da NASA. Só fazer uma planilha simples com a entrada e com a saída, e com isso tem que bater com o relatório de movimentação do banco. Entendeu? Então, a partir desse momento, você já consegue basicamente elaborar e ter em mão um relatório de fluxo de caixa da sua empresa. Qualquer tipo de empresa tem que ter um relatório de fluxo de caixa para poder então ter controle, planejamento para o futuro e para o presente, para o que vai fazer com esse dinheiro, ou então um planejamento de desenvolvimento da empresa. Agora eu vou te passar algumas dicas fundamentais aí para se ter mais sucesso ainda.
Registre suas entradas e saídas de acordo com a classificação de categorias. Às vezes a empresa já cresceu um pouco, já desenvolveu, você pode classificar aí por categorias. Essas entradas são as receitas do seu negócio, importante para poder entender como o seu negócio recebe os valores, é por depósito, por boleto bancário, por cartão de crédito. É bom ter isso organizado no relatório para que no momento em que a receita se tornou disponível para uso, ou seja, apareceu no extrato, então ela informa a categoria para organizar melhor a receita e saber de onde está vindo isso tudo. Basicamente, você ter um controle melhor aí de todas as entradas e saídas na movimentação. E com isso você vê as futuras entradas e as futuras saídas, você pode então realizar um melhor planejamento. Classificar, quando eu digo aí, seria classificar o que vem para o futuro, o que é certo, o que é incerto, o que pode variar e o que pode não variar então. Por outro lado, as saídas dos caixas são os gastos do seu negócio. Nele tem que estar devidamente notificado e claro o que vai sair e o que está saindo da empresa para você ter realmente o controle da perspectiva futura da sua empresa, da movimentação financeira. Então, é muito bom quando você tem um relatório devidamente claro e lúcido do fluxo de caixa da empresa. Outra dica aí que eu posso estar te passando, divida as despesas em dois grandes grupos, que são os custos e as despesas. O que faz isso, os custos e as despesas? As despesas são todos os pagamentos que uma empresa realizou no dia a dia de sua movimentação, da sua vida no todo, da sua atividade. Como, por exemplo, despesas administrativas, comerciais, etc. As despesas dos dia a dia. E os custos são os gastos relacionados à produção ou atividade fim da empresa, como mão de obra, mercadoria, custo de prestação de serviço, insumo, etc. Para então você ter melhor evidência de como estão as despesas da sua empresa. As despesas e custos, que são os dinheiros que estão saindo da sua movimentação, do seu relatório, do fluxo de caixa da sua empresa. Agora vamos lá. Como analisar o fluxo de caixa da empresa? A análise de fluxo de caixa em si próprio leva em conta tudo aquilo que foi pago e recebido num determinado período, respeitando o regime de caixa da empresa para que você possa ser fiel. Agora eu te digo, faça uma comparação com o extrato bancário, comparando o resultado mês a mês, para ver se os dois estão literalmente conversando. Eles têm que estar conversando, eles têm que estar em sincronia, para que então você tenha o controle da realidade do fluxo de caixa da sua empresa. Para isso, compare a evolução dos gastos e receitas, quais vem aumentando tempo a tempo ou reduzindo, ou quais então você pode, através disso, criar metas e a comparar então a evolução mês a mês, para você ter um correto desenvolvimento da empresa e ter o controle na mão da sua empresa. Dessa forma, você terá o domínio sobre a performance financeira da sua empresa, literalmente. Todo empresário, toda empresa tem que ter o controle e o domínio da performance financeira da empresa, para que então ele possa trabalhar com planejamento futuro e planejamento do desenvolvimento da empresa. Isso é uma forma simples para poder ter sucesso na empresa. Então faça um relatório de fluxo de caixa da sua empresa, analise ele mensalmente ou semanalmente, depende da situação que se encontra a sua empresa, para você ter o controle na mão da empresa. Entendeu? Isso é um passo básico para ter sucesso na empresa e para poder trabalhar com planejamento do desenvolvimento futuro da empresa. Essa é mais uma dica aí da Cunha Consultoria Empresarial para a sua empresa, para implantar na empresa que você trabalha e ter sucesso cada vez mais, correto? Eu sou o Lucas, da Cunha Consultoria Empresarial, e temos o objetivo de transformar a vida de empresas e pessoas cada vez melhor. Um abraço, até o próximo vídeo.